O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste domingo, 19 de julho de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Associe-se ao Cindy Lojas Porto Alegre e tenha acesso a descontos exclusivos em planos Unimed para você e sua equipe. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre o Canadá, um dos melhores países para se viver. Vamos ter uma conversa com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro e do Comando Militar do Sul, sobre as guerras, sua modernidade e a revolução nos armamentos. E também estaremos abordando os conflitos que ainda estão latentes no mundo. Faço o programa de hoje e os próximos 3 desde o Canadá, segundo maior país do planeta em extensão territorial, membro da OTAN, um dos pontos de maior atração de investidores e de jovens em busca de oportunidades. País que Donald Trump, em mais um de seus pronunciamentos estapafúrdios, queria transformar no 51º estado americano. Estou em Vancouver, considerada uma das 5 cidades mais bonitas e de qualidade de vida do mundo. Atrás apenas da Rússia em território, o Canadá reúne características que o tornam uma das nações mais admiradas do mundo. Com quase 10 milhões de quilômetros quadrados, o país integra a Organização do Tratado do Atlântico Norte e exerce papel relevante na segurança hemisférica norte. Paradoxalmente, seu imenso território abriga uma população relativamente pequena, de cerca de 35 milhões de habitantes, concentrada principalmente na faixa próxima à fronteira com os Estados Unidos. Esta baixa densidade demográfica transformou a imigração em uma política estratégica. O governo canadense estimula a chegada de profissionais qualificados, estudantes e empreendedores para suprir a demanda por mão de obra e sustentar o crescimento econômico. O resultado é uma sociedade multicultural formada por pessoas oriundas dos mais diversos continentes. O Canadá ocupa atualmente a 11ª posição no ranking global de Produto Interno Bruto Nominal, com uma estimativa de 2,51 trilhões de dólares. Em termos per capita, o país destaca-se com uma média superior a $60 mil por habitante, refletindo um padrão de vida muito elevado.
A economia canadense é amplamente orientada para o setor de serviços e possui um dos maiores IDHs do mundo, os pilares estruturais da sua economia. O Canadá consolidou uma das políticas migratórias mais organizadas que se tem conhecimento. Todos os anos, milhares de trabalhadores são admitidos por programas que priorizam qualificação profissional, experiência e domínio dos idiomas oficiais, inglês e francês. O objetivo é compensar o envelhecimento da população e manter a economia em expansão. As grandes cidades como Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary tornam-se verdadeiros mosaicos culturais. Ruas, bairros e centros comerciais refletem a diversidade de nacionalidades que ajudaram a construir o país nas últimas décadas. Entre os grupos que mais cresceram nos últimos anos, destacam-se chineses e indianos. Ambas as comunidades exercem forte influência na economia, no comércio, na tecnologia e no ensino superior. Em algumas regiões metropolitanas, bairros inteiros preservam tradições, idiomas e costumes trazidos da Ásia. O dinamismo desses imigrantes contribui para impulsionar setores como inovação, engenharia, tecnologia da informação e serviços financeiros, fortalecendo a competitividade canadense no cenário internacional. A comunidade brasileira também se expandiu de forma significativa. Muitos chegaram inicialmente como estudantes e permaneceram após concluir a formação acadêmica, enquanto outros foram atraídos por oportunidades nas áreas de tecnologia, saúde, construção civil e serviços. Além da busca por melhores perspectivas profissionais, fatores como segurança pública, qualidade da educação, estabilidade política e elevada qualidade de vida fazem do Canadá um destino cada vez mais procurado pelos brasileiros. Restaurantes, escolas de português e associações culturais demonstram o fortalecimento dessa presença. Mesmo enfrentando desafios como o alto custo da moradia em grandes centros urbanos e a necessidade de ampliar a infraestrutura, o Canadá continua figurando entre os destinos mais desejados para viver e trabalhar. Sua economia diversificada, instituições sólidas e respeito à diversidade reforçam a imagem de um país aberto ao talento internacional. Vastos recursos naturais, elevado desenvolvimento humano, enorme respeito aos povos originários e uma política consistente de atração de imigrantes, o gigante da América do Norte demonstra que seu maior patrimônio não está apenas na dimensão territorial, mas na capacidade de transformar diversidade em desenvolvimento econômico e social. A seguir, uma conversa sobre a guerra moderna e a evolução dos armamentos que tivemos antes de viajar com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro. Dia,
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado, nas cores de nossa farda, que brilha a glória, cuja vitória. O mundo vivencia desde 24 de fevereiro de 2022 a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Uma guerra que já deixou um número significativo de perdas em ambos os lados, tanto em civis quanto em militares, e que apresentou inovações na área de combate, especialmente com o uso de drones e dos mísseis. E a propósito de todas essas mudanças, nós vamos conversar com uma das pessoas que mais entende deste assunto, General Leal Pujol, Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro, foi o nosso comandante do Exército de janeiro de 2019 a março de 2021, ex-comandante do Comando Militar do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E para conversar com ele, eu convidei o nosso especialista em armamentos. Opa. Convidei meu parceiro Rogério Mendelski, que também gosta muito desse assunto e que vai participar conosco da entrevista. General Pujol, muito bom dia, muito obrigado por dar esse espaço para nós aqui. Bom dia, prezado amigo Jurandir Soares e o Rogério Mendelski. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui na Rádio Guaíba, essa rádio que vai completar o ano que vem 70 anos e que muito orgulha nós gaúchos, não só pelo tempo que está atuando na radiocomunicação, mas também pela seriedade com que trata a notícia, com responsabilidade, com credibilidade, e que faz com que nós gaúchos nos sentimos muito à vontade em escutar os seus programas. Muito obrigado. E aí, com relação à guerra? Bom, já mencionaste que a guerra começou em fevereiro de 22, já vamos para 4 anos e meio. 4 anos de guerra. Uma guerra para durar 2 semanas, não era isso? Só para a gente comparar, muitas vezes... No máximo 2 semanas. Muitas vezes nos esquecemos, essa guerra está durando tanto quanto durou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, sim. De 14 a 18. A Segunda Guerra Mundial um pouquinho mais, mas pelo jeito vai chegar lá. E a Rússia inicialmente tratou como uma operação militar especial, né? Invadiu a Ucrânia, achando que ia demorar cerca de, no máximo, 1 mês, atacou diretamente a capital Kiev com tropas aeroterrestres e o sul e o leste da Ucrânia, coisa que ele já tinha feito em 2014 com a anexação da Crimeia. Tudo isso é motivado pela intenção da Ucrânia em ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, na União Europeia, e a Rússia via isso aí como uma ameaça às suas fronteiras, ter tropas da OTAN junto às suas fronteiras. E um erro provavelmente grande, estratégico do russo, que imaginava que aquilo aí levaria 3 semanas e a Ucrânia iria se submeter às suas exigências, mas o que nós vimos nesse tempo aí foi com o contrário. A determinação do povo ucraniano em defender as suas terras, os seus lares, as suas famílias, face a um exército numericamente e tecnologicamente superior. E criou um fato novo também na Ucrânia, né? A Ucrânia desenvolvendo armamentos que, pela sua qualidade e sua eficiência, tem surpreendido os próprios europeus. Exato. Mas começa pela diferença de alguém defender a sua casa e outros que os soldados estavam combatendo sem saber qual a motivação. Grande, né? A liderança russa se mostrou fraca, o treinamento dos soldados russos e as táticas e estratégias utilizadas também não foram adequadas para vencer a força de vontade do ucraniano. Mas aí entramos apesar dessa superioridade, né,
a Ucrânia, em curto espaço de tempo, conseguiu se reorganizar para fazer face a um inimigo inicialmente muito superior. Nós chegamos, depois desses 4 anos e meio, a números assustadores. Há 2 milhões de baixas militares. 2 milhões de baixas militares, entre mortos, feridos e desaparecidos. Isso dos dois lados. Dos dois lados. Isso são dados do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, o CSIS, sediado em Londres, né? Sediado em Washington. Em Washington, exatamente. É um instituto independente. Existem outros órgãos que acompanham a guerra também, mas E aí avaliam que desses 2 milhões, cerca de 1,4 milhão e 400 mil são russos. Desses 1 milhão e 400 mil, cerca de 400 a 450 mil é uma estimativa de mortos do lado russo. De mortos. Se nós raciocinarmos com o número de dias aí desses 4 anos e meio, chegamos a uma média assustadora de 1.000 mortos por dia. 1.000 mortos por dia? 1.000 baixas por dia do lado russo. Sim, 1.000 baixas entre mortos e feridos. 1 milhão e 400 mil, cerca de 1.000 baixas por dia, e cerca de quase um número assustador aí de mortos, e que é provavelmente maior, porque muitos números são omitidos, particularmente pelo lado russo. E o ritmo dessas perdas também hoje já chega de 30 a 35 mil mortos por mês, ou seja, mais de 1.000 mortos do lado russo. Isso sempre o somatório dos dois lados. Não, esse eu estou falando agora do lado russo. Lado russo. 35 mil por mês. Por mês. Então nós temos isso é estimativa. Em 2 meses nós temos o número do Vietnã. Mais do que o Vietnã. Exatamente. Em 2 meses. Exatamente. O Vietnã foi 50 mil. Isso nós vamos raciocinar. O efetivo do Exército Brasileiro, contando todo o efetivo, incluindo o lado administrativo, pessoal de saúde, pessoal responsável por pesquisa, desenvolvimento, nós temos em torno de 205, 210 mil soldados do Exército Brasileiro, militares do Exército Brasileiro. E em 6 meses acaba o Exército Brasileiro num ritmo desses aí. E o importante também é que hoje a capacidade do russo de recrutar e colocar soldados na linha de frente está aquém do número de baixas. Muito bem, nós estamos conversando com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro, a respeito da guerra na Ucrânia. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Estamos de volta com o Mundo na Guaíba, conversando com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro e do Comando Militar do Sul. Estou aqui na companhia do colega Rogério Mendelso. O que pode fazer? Uma pergunta para o general. Vamos voltar, general Pujol, a essa questão aí. A Rússia estava recebendo armamentos, por incrível que pareça, do Irã, estava recebendo drones do Irã, chamados drones kamikaze, e também estava recebendo alguma coisa da China, enquanto que a Ucrânia estaria recebendo algum armamento do lado ocidental. Isso é provável? Dá para dizer isso está sendo amplamente divulgado, inclusive comprovado, porque quando caem alguns artefatos no campo de batalha, são recolhidos pelos militares, se vê, inclusive, made in. E a tecnologia. Quando se abre, se verifica a tecnologia. Então, a Rússia recebe não só do Irã, mas também da Coreia. Da Coreia do Norte. Aliás, a Coreia da China. Efetivos, né? Efetivo militar da Coreia. Nós estamos falando da capacidade do russo de repor as perdas. Então, hoje, eu estava falando que hoje eles conseguem recrutar e colocar em torno de 27 mil soldados por mês. Quando ele perde, está perdendo até 35 mil soldados por mês. Loucura. Esse detalhe da presença dos soldados norte-coreanos, eu não sei se continua, né? Porque a gente não tem mais ouvido. Não tem mais ouvido, mas não é de se duvidar que eles continuam trazendo gente de outros países, voluntários, mercenários, etc. O Rogério mencionou aí que está sendo noticiado o recrutamento de jovens, estudantes para ir para o campo de batalha. E vimos também, um pouco antes aí, eram trazidos prisioneiros, pessoal que estava cumprindo sentenças, etc. Estavam dando uma espécie de anistia, se você pegar em arma, vai lá lutar. E comparando as baixas do ucranianos, eles são em torno de estimados 125 a 150 mil mortos e baixas totais entre 500 a 625 mil. Entre mortos e feridos. Mortos, feridos, desaparecidos, etc. Mas lembrar que nesse período aí houve está havendo troca de prisioneiros, já estão relatados aí, troca de 3 mil prisioneiros de cada lado aí. E baixas de civis na Ucrânia, nós temos mais de 16 mil mortos e mais de 46 mil feridos. E ainda temos refugiados, quase 6 milhões de ucranianos estão fora do país, em países principalmente na Europa, e deslocados das suas casas, das suas cidades, das suas vilas, dentro da Ucrânia, quase 4 milhões de ucranianos saíram. A gente percebeu que logo que estourou a guerra, deu assim uma evasão, especialmente de mulheres, né, com as crianças fugindo da Ucrânia, né? Exato. E perdas materiais, só para exemplificar aqui, a Rússia já perdeu mais de 14 mil blindados. Blindados é o carro de combate ou o tanque, né? Blindados de infantaria, blindados de artilharia, de engenharia, já foram 14 mil veículos. 14 mil. Né? Também quase de cerca de 1.000 veículos blindados. Nesse particular, general, exatamente no combate a carros blindados, a colunas de blindados, a Ucrânia usou muito drone. Digamos assim, seria comparativamente um equipamento barato para combater o que não se imaginava, quase que tornando obsoletos os tanques. Você, um dronezinho aí de $20 mil, $30 mil, pode destruir uma coluna, ou pelo menos causar prejuízos enormes numa coluna. Isso é um assunto bastante apaixonante. Assim como um simples torpedo pode submergir um porta-aviões, um porta-aviões ou um submarino, ou um grande navio de guerra, um míssil pode abater um avião extremamente caro, e também nós temos
armamentos baratos. Até pouco tempo nós tínhamos os mísseis anticarros, que não são caros. Essa tecnologia que a gente chama de tecnologia disruptiva tem sido intensificada nos últimos conflitos, e a guerra da Ucrânia está nos mostrando isso, uma grande realidade. Mas isso não significa a obsolescência desses meios de combate. Ao longo da evolução da guerra, nós vimos a introdução de várias tecnologias ou sistemas de armas novos que surpreenderam os inimigos. E o que ocorre? Vão se adaptando para fazer face a essas novas ameaças. Então, quando surgiram os mísseis anticarro, aumentou-se a blindagem, ou aumentou-se o sistema de detecção desses mísseis. É a mesma coisa os aviões, né? Lançam alvos para tentar ludibriar os mísseis terra-ar ou ar-ar, né? Contra... E por aí vai. É a mesma coisa a defesa dos navios face às suas ameaças. E realmente sempre se busca algo mais barato para se contrapor a algo mais caro, para tentar desestimular. Mas hoje todos os exércitos do mundo continuam desenvolvendo, pesquisando e produzindo novos blindados, mais modernos, com capacidade de se antepor a essas novas ameaças. Mas dá para se dizer, General Pujol, que a novidade bélica desta guerra é o drone? Dá para se dizer que é um fato novo? Uma arma nova, dá para se dizer? Eu não diria que é uma novidade, porque o drone já foi utilizado em outros conflitos há algum tempo atrás. Mas a intensificação e o número do emprego e a notoriedade com que isso vem ganhando, realmente se tornou mais conhecido isso. E o desenvolvimento de melhorias nesses drones. A gente chama de tecnologia disruptiva, né? Uma introdução disso aí. E o interessante que se chegou a um termo de hiperguerra adaptativa. É um ciclo de inovação tecnológico que está extremamente reduzido. Até há pouco tempo, para nós desenvolvermos novas tecnologias, levamos cerca de anos até, ou no mínimo meses. Hoje, esse ciclo de inovação tecnológica está sendo reduzido muitas vezes a semanas. A semanas. Que é o caso dos drones. Exatamente. A fabricação de drones na Ucrânia. Muito bem, nós estamos conversando com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro, a respeito da guerra, suas perdas, suas transformações. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Estamos de volta com o Mundo na Guaíba, aqui na companhia do colega Rogério Mendelski, conversando com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro e também do nosso Comando Militar do Sul. O assunto, guerra, as suas transformações, as suas perdas. Antes do intervalo, general, nós falamos a respeito dos blindados, né? O blindado, pelo menos eu não sou um conhecedor, mas sempre a gente ouvia falar no Leopardo, né? Aliás, que temos, é francês, alemão, Leopardo alemão, né? Sempre foi o destaque, né? E tinha um americano também que... O Abrams. O Abrams, isso. São esses os tops de linha ainda ou surgiram? Vários países desenvolvem seus blindados, né? Muitas vezes até em associação com outros países. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países e algumas fábricas de produção de sistema de armamento. Estive até na China, no Japão. Tive a oportunidade de dirigir os blindados chineses e os blindados japoneses, assim como o próprio americano,
entre outros. Tem os blindados franceses, os ingleses, todos eles desenvolvem, até países como Índia. Hoje temos a Turquia com uma poderosa indústria bélica. A Turquia está... Eu tive visitando uma fábrica de blindados chamada Otokar, e tem inúmeras outras fábricas lá na Turquia. Então, é importante, isso que o Rogério mencionou. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que os blindados estão ultrapassados. Não, assim como os porta-aviões, submarinos, aviões, como eu mencionei, estão se desenvolvendo tecnologias para se contrapor e reduzir as ameaças. Ninguém é invulnerável no campo de batalha. Voltando aos drones e associando com os blindados, então, por exemplo, temos os drones autônomos e que congregam também inteligência artificial. Os drones têm integrado para driblar os equipamentos de guerra eletrônica, que é outro fator importante no campo de batalha. Drones como o ucraniano Hornet e o russo Molnia, eles apontam para um alvo no início e depois esquecem. O computador que vai, um sistema inteligente que vai no drone ou no míssil, ele direciona para o alvo e esquece isso aí. Então, mas existe... Isso é tipo aquele que ia em busca do calor do esse é o outro. Esse vai através da questão de térmica. Sim, né? Esse é outro sistema. Esse é outro sistema. Esse identifica o alvo com coordenadas através do GPS e outros sistemas. Ele busca o alvo para ele. Mas o que aconteceu? Se desenvolveu sistemas para anular o funcionamento dessa cabeça inteligente, ou da radiofrequência que vai mantendo aquele míssil ou drone em direção ao seu alvo. Daí começou a se voltar a utilizar a fibra ótica, o fio. No início, antes de se mandar um míssil através da radiofrequência, se mandava através do fio. Hoje está voltando a fibra ótica, muito utilizado pelo ucraniano, para fazer frente à interferência eletrônica das defesas do russo. Então, mas essa fibra ótica, para entender, ela está no equipamento. No equipamento. Hoje tem fibra ótica de quilômetros de comprimento. É claro que eu não estou falando aí de um míssil de cruzeiro ou um míssil balístico intercontinental. Estou falando de distâncias de até 10, 15, 20 quilômetros aí. Falando em míssil, eu nunca esqueço, eu cobri a Primeira Guerra do Golfo e do lado do meu hotel tinha uma bateria de Patriots, que estão sendo usados ainda, né? Os Patriots são... Sim, exatamente. E essa bateria de Patriots, o funcionamento era muito interessante. Tinha uma estação na Austrália que localizava o míssil lançado do Iraque, e essa localização dava 6 minutos para que o pessoal em terra, em Israel, procurasse as suas os abrigos. Sim. E a partir daí os Patriots disparavam e anulavam, destruíam todos os SAM, mísseis soviéticos antigos, né? De primeira geração, eram todos destruídos, mas os Patriots já estavam, e agora parece que estão ainda aí. Então. A propósito, a Ucrânia está pedindo para os Estados Unidos a licença para ela produzir os Patriots. Exatamente. Então, e a Ucrânia já está ensinando os países europeus, tem dezenas de países que estão fazendo parceria com a Ucrânia para desenvolvimento e fabricação de drones. Sim. Porque os alemães ficaram impressionados com o desenvolvimento tecnológico da Ucrânia durante a guerra. Outra questão importante são os sistemas robóticos terrestres ou os veículos terrestres não tripulados, UGV, que é a sigla em inglês. Então, são robôs, veículos que são usados para missões de combate de infantaria, evacuação. Quem é que está usando já? Quase todos os exércitos. A Ucrânia está usando muito, mas o russo também usa. Isso. Evacuação de feridos, transporte de munição, explosivo, missão de desminagem e abertura de brecha em campos minados.
e temos até assaltos automatizados contra posições inimigas. Já vimos até vídeos aí de robôs indo e prendendo prisioneiros de guerra. Isso, a China está bem nisso aí? A China está desenvolvendo bem pelo que eu conheci na China, sim. Né? Não é tão evidente porque ela não está aparecendo emprego contra situações reais. Mas o americano também, em 2018, quando eu estive nos Estados Unidos, também tinha desenvolvimento de veículos. Isso é uma realidade hoje do combate moderno. O que nós estamos vendo aí, general, é a ficção se transformando em realidade. O cinema já mostrou o Soldado Universal, por exemplo. Né? Que eram, na verdade, robôs, né? Isso. Robôs de formas humanas. Nós estamos chegando a isso, né? Em função da importância do tema e do conhecimento especializado de nosso entrevistado, a conversa com o general Edson Leal Pujol continua no próximo sábado. A seguir, Ucrânia está destruindo frota de petroleiros russos. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. A Ucrânia vem sofrendo muito com os bombardeios desfechados pela Rússia contra o seu país desde 24 de fevereiro de 2022. No entanto, as forças ucranianas têm reagido de maneira contundente, especialmente com o lançamento de mísseis e drones contra Moscou, situado a mais de 500 quilômetros da fronteira, atingindo especialmente instalações petrolíferas. E agora, a Ucrânia passou a desenvolver uma outra ação também contundente contra a Ucrânia: o bombardeio dos navios petroleiros, que carregam o produto que está dando sustentabilidade para a guerra russa. Quem nos dá os detalhes dessa ação é Hoje no Mundo Militar. Em apenas 5 noites, o Mar de Azov deixou de ser um lago russo e virou um cemitério de petroleiros. Nesta sexta, 10 de julho, o Comando das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia anunciou um número que ninguém tinha visto em mais de 4 anos de guerra: 48 embarcações da chamada Frota Russa atingidas, sendo 13 delas apenas na noite passada, nas aproximações da Crimeia. Não são navios de guerra, são petroleiros, e é justamente por isso que essa ação ucraniana importa tanto. Em primeiro lugar, para entender por que esses navios existem, é preciso entender o que a Ucrânia fez antes. Desde 2025, drones de longo alcance transformaram as refinarias russas em alvos permanentes, com estimativas apontando em até 30% da capacidade total de refino da Rússia retirada de operação. E no dia 6 de julho, Kiev atingiu a refinaria de Omsk, a maior do país, que interrompeu as operações no dia seguinte. Some a isso os ataques contra a ponte de Kerch, contra ferrovias, rodovias, depósitos e subestações elétricas. O resultado é simples e brutal, com a Crimeia, que Moscou anexou ilegalmente em 2014, ficando agora sem via terrestre confiável para receber combustível. Sobrou o mar, e foi para o mar que Putin empurrou o problema. Os navios que a Ucrânia vem caçando são pequenos petroleiros fluviais e costeiros, com cerca de 7.000 toneladas de porte bruto, construídos entre 2006 e 2012, todos eles bem identificados e todos sob sanções internacionais. São embarcações da Frota Sombra, aquela armada informal de centenas de cascos que Moscou usa para driblar sanções e vender petróleo.
O improviso chegou a um ponto quase caricato, com a Rússia escondendo combustível em navios-tanque declarados como transporte de água e até de leite. Mas como a Ucrânia consegue isso sem ter marinha de superfície no Mar Negro? A resposta tem 3 camadas, e a primeira é o próprio alvo em si. Um petroleiro é lento, grande e com rota previsível, tem assinatura de radar enorme e, principalmente, não tem defesa própria. A segunda camada é a arma, com os vídeos divulgados mostrando drones da família FP, fabricados pela empresa ucraniana Firepoint, um sistema barato, produzido em massa, capaz de perfurar um casco ou de destruir a ponte de comando de uma embarcação. A terceira camada é a organização, pois esses ataques não são improviso de brigadas ucranianas atuando de forma independente. A Ucrânia criou, dentro das forças de sistemas não tripulados, um centro de ataque em profundidade, ativo desde dezembro de 2025, que coordena os alvos, com unidades como a 414ª Brigada, os Pássaros de Madiar, a 20ª Brigada K2, a 412ª Nêmesis e a 413ª Regimento Raid. Mas então, e as defesas da Rússia? A resposta é simples. Estão espalhadas, diluídas e, acima de tudo, sobrecarregadas. Moscou não tem baterias suficientes para cobrir refinarias, bases aéreas, depósitos de munição, a ponte de Kerch, a rede elétrica e, ainda por cima, escoltar comboios mercantes espalhados por um mar inteiro. O Mar de Azov é raso, fechado e pequeno, o que significa que praticamente toda a sua superfície está ao alcance de drones lançados de território ucraniano. O efeito prático já é bem visível, com a Crimeia ocupada declarando estado de emergência em 26 de junho e chegando mesmo a proibir a venda de combustível. Na Rússia continental, mais de 90% das regiões enfrentam racionamento ou desabastecimento desde junho, e o governo proibiu a exportação de diesel até 31 de julho. Ao mesmo tempo, o Kremlin anunciou subsídios aos moradores da península para compensar a alta dos preços. Quando um país, que é uma das maiores potências petrolíferas do planeta, precisa rebaixar a qualidade da gasolina e pedir importações urgentes a Belarus, Índia e Cazaquistão, o problema deixa de ser logístico e passa a ser político. E é aqui que o episódio ganha sua dimensão estratégica real. Diesel é o sangue de um exército mecanizado. Sem combustível, não há rodízio de blindados, não há evacuação médica, não há artilharia reposicionada. A Ucrânia não está tentando afundar a marinha russa, está tentando quebrar o metabolismo da ocupação. É negação de mar sem esquadra, guerra econômica com munição barata e uma inversão histórica do velho princípio de que quem tem os navios controla o mar. Durante 4 anos, a discussão sobre a guerra girou em torno de linhas no mapa. Mas o que está acontecendo no Mar de Azov mostra que a linha decisiva talvez não seja territorial, e sim energética. Se Kiev conseguir sustentar esse ritmo, a Crimeia deixa de ser uma fortaleza e um símbolo de orgulho para Putin e vira um fardo. Uma península de 2 milhões de pessoas que consome combustível, eletricidade e, sem devolver, poder de combate. A pergunta que fica para os próximos meses não é se Putin consegue proteger os seus petroleiros. Isso já sabemos que ele não consegue, dada a falta de defesas aéreas. A pergunta é, por quanto tempo ele conseguirá manter um território cada vez mais isolado e estrangulado pelos drones ucranianos? Em meio a esses reveses, cresce a indignação contra o presidente russo Vladimir Putin dentro de seu país. O maior industrial russo, magnata dos fertilizantes, se pronuncia e alerta que seu país enfrenta um desastre iminente. Para ele, a Rússia já se sente à beira do precipício. Este é um assunto que vamos abordar com maior detalhes no próximo sábado. A seguir,
A cada dia, Donald Trump tem uma nova posição sobre a guerra com o Irã. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O presidente Donald Trump está sendo pródigo em mudanças de opinião com relação à guerra que trava com o Irã. Só para se ter uma ideia, nesta segunda-feira ele falou que iria fechar o Estreito de Hormuz e passaria a cobrar pedágio dos navios. Na terça disse que desistiria da ideia do pedágio e iria pedir investimentos para os países aliados do Golfo Pérsico. E na quarta já disse que planejava atacar o Irã por terra. As mudanças de opinião revelam o quanto ele está perdido e sem assessoria nesta guerra. Isso se deve ao fato de ele ter mudado seus principais assessores técnicos e ter colocado nos postos seus parceiros que só lhe dizem amém. Trump anunciou que iria cobrar taxa de 20% sobre as cargas dos navios que passassem pelo estreito, pelo fato de que lhes ofereceria segurança. Bem, em primeiro lugar, a situação bélica no estreito foi criada pelos Estados Unidos depois que, junto com Israel, atacou o Irã. Além disto, a passagem era livre por ali e sem incidentes. Estes só passaram a acontecer depois da guerra. Trump ainda se achava no direito de controlar passagens em águas territoriais de outros países, violando o direito internacional. Em função disso, recebeu múltiplas reclamações, principalmente por parte dos seus aliados do Golfo Pérsico, que são grandes exportadores de petróleo, o que fez Trump mudar de opinião, dizendo que não iria mais cobrar pedágio, mas sim pedir investimentos para os países aliados da região. Esses países, leiam-se monarquias do Golfo, estão numa situação desfavorável desde que iniciou a guerra, por abrigarem bases americanas de onde saem os aviões que atacam o Irã e por isso são vítimas dos bombardeios iranianos. Sem poder atingir o território americano, que está muito longe, os iranianos atingem os aliados de Washington que estão ali perto. Trump quer investimentos ali para compensar os estragos que já foram feitos pelo Irã, só que aquilo que já foi feito causou um prejuízo enorme para as monarquias que investiram pesadamente nos últimos tempos no turismo. E, sabidamente, não se visita ponto turístico em clima de guerra. E demanda tempo até a situação se acalmar. E, pelo que se observa, a tendência não é isto acontecer, posto que os combates se intensificaram nesta semana. A escalada militar entre Estados Unidos e Irã continua se intensificando e reduz cada vez mais as chances de uma retomada das negociações diplomáticas. Nas últimas horas, as Forças Armadas Americanas concluíram a 4ª rodada consecutiva de bombardeios contra alvos iranianos. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, os ataques atingiram instalações militares, centros de comandos, sistemas de defesas aéreas e estruturas utilizadas para lançamento de drones. De acordo com o exército iraniano, a ofensiva deixou militares mortos durante a madrugada. As autoridades de Teherã afirmaram que os ataques provocaram danos em diferentes bases estratégicas e, em resposta, o Irã lançou uma nova série de ataques contra posições militares dos Estados Unidos na região. Segundo autoridades iranianas, mísseis atingiram instalações na Jordânia e outros alvos ligados à presença militar americana no Oriente Médio. O governo estadunidense informou que está avaliando os danos e reforçou a segurança de suas bases. Além da ofensiva militar, Teherã voltou a ameaçar o comércio internacional. Após os Estados Unidos retomarem medidas para restringir o acesso de navios iranianos e ampliarem o bloqueio contra portos ligados ao país, autoridades iranianas afirmaram que poderão ampliar as ações contra novas rotas marítimas utilizadas por embarcações comerciais. Ao mesmo tempo, Washington anunciou novas sanções contra empresas e embarcações acusadas de integrar a rede de transporte marítimo utilizada pelo Irã para exportar petróleo e contornar restrições econômicas impostas pelos Estados Unidos. A medida faz parte da estratégia americana de aumentar a pressão econômica sobre Teherã enquanto as operações militares continuam. Enquanto isso,
o presidente Donald Trump voltou a endurecer o discurso. Durante uma coletiva, afirmou que os ataques americanos continuarão até que eu diga chega e declarou que não pretende interromper a campanha militar enquanto o governo iraniano não voltar à mesa de negociações. Trump também elevou o tom das ameaças ao afirmar que poderá autorizar ataques contra usinas, pontes e outras estruturas consideradas estratégicas caso o Irã continue rejeitando um novo acordo diplomático. Pela primeira vez desde o início da nova ofensiva, o presidente americano também admitiu que uma operação terrestre contra o Irã não está descartada. Segundo Trump, essa possibilidade dependerá da evolução dos confrontos e das respostas do governo iraniano. Outro momento que chamou a atenção foi uma nova declaração envolvendo sua segurança pessoal. Após informações de inteligências divulgadas nos últimos dias, a declaração de Trump de uma invasão por terra seria a mais estapafúrdia das decisões. Basta ver o histórico dos Estados Unidos nesse tipo de ação. Vietnã, Afeganistão e Iraque são alguns dos exemplos em que se envolveram em guerra com o objetivo de mudar o regime. E o que conseguiram? O Vietnã comunista engoliu o Vietnã capitalista e hoje é um só país, fiel seguidor da China. O Afeganistão caiu nas mãos dos radicais islâmicos com suas retrógradas leis. Já o Iraque é hoje uma espécie de protetorado do Irã dos ayatolás. Então, só derrotas e o pior, enormes contingentes de soldados americanos mortos, além dos enormes prejuízos materiais. Voltar uma aventura dessa natureza seria uma loucura, que de Trump não é de se duvidar. Mas a essas alturas, só quem pode evitar essa tresloucada aventura é o Congresso americano. Pois, pelo tempo que já se desenvolve esta guerra, Trump precisaria autorização do Legislativo para uma ação por terra. Acontece que muitos congressistas republicanos estão contra a guerra. Sentem que o partido está perdendo prestígio com as decisões do seu líder maior. Sabem que em novembro tem eleições de meio de mandato e aí o eleitor pode lhes dar o troco. Afinal, cresce dentro dos Estados Unidos a rejeição à guerra, principalmente pelo aumento da inflação e, em consequência, dos preços dos alimentos e do custo de vida de um modo geral. Então é hora de Trump pensar em uma outra declaração, mas que não seja para apenas aumentar o desastre em que está sendo esta guerra, em que, mostram as evidências, ele se meteu numa fria. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje no Mundo Militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Associe-se ao Cindy Lojas Porto Alegre e tenha acesso a descontos exclusivos em planos Unimed para você e sua equipe. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51
99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção Jurandir Soares.